todos, que honra tê-lo como entrevistado, Leandro Alvarenga Miranda, advogado brasileiro e europeu, consultor em privacidade e direito digital, autor também do livro A Proteção de Dados Pessoais e o Paradigma da Privacidade e coautor do livro. Esse está sendo o lançamento online. Olha o mundo digital aí, na adaptabilidade do efeito corona. O legítimo interesse é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tem um pezinho que o Márcio Cotes enfatizou. Palestrante, professor de MBA na cadeira de Direito Digital e Consumidor, participou de congressos nacional e a criação também da Lei Geral de Proteção de Dados, pós-graduado em Direito Civil e Processo, mestre em Direito Internacional e doutorando pela Universidade Autônoma de Barcelona. É membro do 5º Tribunal de Ética de Disciplina e da Comissão de Direito do Consumidor da OAB de São Paulo e membro da Comissão Permanente de Estudos de Tecnologia e Informação pelo Instituto dos Advogados de São Paulo também. É uma honra tê-lo no nosso congresso online de Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, fala para o nosso público quem é o Leandro fora o currículo, como foi o início de estudar a proteção de dados, quais foram os incentivos e a aplicabilidade disso no escritório para poder fazer com que outros advogados se inspirem na sua carreira de sucesso. Então, Gabriela, eu tive uma sorte na minha carreira inteira, que eu nunca trabalhei com os processos comuns do dia a dia, né? Eu comecei trabalhando para algumas instituições financeiras, em processos que fugiam do padrão. Então, sempre tinha lavagem de dinheiro, remessa de dinheiro para o exterior. Trabalhei em muitos processos comuns também, claro, mas eu sempre tinha alguma coisa diferente. E teve diversos casos onde se discutia privacidade. Depois de algum tempo, eu fui convidado e fui trabalhar no SPC. Lembra dele? O maior banco de dados da América Latina em capilaridade. E durante 9 anos eu fiquei lá, aprendi muito, me apaixonei pela privacidade, pela proteção de dados, tanto pela prática no judiciário, que é uma coisa muito diferente. Né? Você quando enfrenta lidar com proteção de dados no judiciário, para quem está do lado da empresa, é uma coisa muito difícil, porque todo mundo acha que proteção de dados é privacidade é proteção de dados, e não é uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Tanto é que o ano passado nós conseguimos aí emplacar a emenda constitucional que, que referendou isso, na verdade, colocou a proteção de dados na Constituição Federal Brasileira como um direito e garantia fundamental para dizer, olha, proteção de dados não é privacidade. Proteção de dados é acesso aos dados com devido respeito à privacidade, mas é o acesso aos dados. A proteção de dados não é não ter acesso aos dados. E aí eu fui estudando cada vez mais, descobri algumas coisas do mercado de dados que eu não gostei muito, né? Remessa de dados brasileiros para fora do país, sem autorização, uma série de coisas, não foi do SPC, foi de alguns concorrentes. E isso me motivou a fazer um mestrado em Direito Internacional para entender como nós faríamos a aplicação dessa circunstância. Nesse meio tempo, eu já estava trabalhando no Congresso Nacional, lá discutindo a LGPD, lá desde a Dilma Rousseff, passei pelo Michel Temer, pelo Bolsonaro, agora estamos com o Bolsonaro, né? Então discutimos lá desde 2010 a privacidade no Congresso, participei de discussões do caso positivo, e outras leis também que interferem diretamente com tecnologia. Tanto que o ano passado eu fui convidado e participei do lançamento da bancada de direito digital no Congresso, que é formado por deputados e senadores. É uma bancada que vai representar a nosso pleito, que a tecnologia vem para ajudar e não para prejudicar as pessoas. Né? E eu acabei me apaixonando por esse universo. Então, eu falo que assim, é muito prazeroso você lidar, mas eu falo que às vezes dá um pouco de medo, sabe? Eu sou colunista do Jornal e aí eu vou toda quinta-feira eu gravo lá, noite eu faço ao vivo, né? Hoje não está ao vivo porque nós estamos aí com a quarentena, então eu já gravei de manhã. E eu brinco lá com a Marisa do Ano Digital, que toda vez que eu vou lá eu aprendo alguma coisa, porque toda tecnologia que vai sendo lançada toda semana, então assim, é uma área apaixonante, muito boa, mas vocês têm que ter em mente que vai ter que estudar sempre.
tá? Porque cada hora é um lançamento novo. Recentemente eu tive em Bruxelas um congresso internacional sobre o maior congresso do mundo, né, que é o CPDP, que é o Congresso de Privacidade e Proteção de Dados, e esse ano o tema foi a Sim. inteligência artificial. E aí nós começamos com um painel, uma discussão. Olha como o negócio é meio maluco, né? Para pessoas com tetraplégicas, criaram um chip para ser implantado na cabeça dela e ela se comunicar com o computador. E o computador fazer o que ela manda. Legal. Só que o computador também manda ordem para ela. E se você invadir aquele computador, hackear aquele computador e criar uma realidade não real, vamos dizer assim, para discutir umas coisas éticas, umas coisas de tecnologia que parece de outro mundo, né? Exatamente. E é o fator de maior discussão entre a inteligência artificial, é o fator da ética, né? E me passa a tua opinião frente ao adiamento, o possível adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados, que já foi aprovada É, pelo Senado, e vai passar eu pela não acho, Câmara e eu o não, veto. eu não acho, Gabi, que vai ser um possível adiamento, tá? Por trabalhar lá com os deputados, eu já vejo isso como concreto, tá? Efetivamente. Eu cheguei até a ser consultado sobre algumas coisas, nós vimos fazendo um trabalho dentro do Congresso de convencimento. Uma parte deu certo, uma parte não deu, né? Eu acho muito ruim para o Brasil, falando em quem trabalhou desde 2010, nós temos uma lei, nós entrarmos no compliance com as oportunidades que o Brasil vai adiar, não vai perder, mas vai adiar, e aí nós estamos falando de oportunidades financeiras, tecnológicas. Podemos negar que o momento foi muito complicado, ainda mais pela inércia do poder público. O maior responsável por esse adiamento é o próprio poder público, o poder executivo, né? Independente de quem é o presidente ou quem for. Eu tenho uma fala minha no Congresso, da emenda constitucional, que eu falo: não importa se o governo é de esquerda, como foi da Dilma Rousseff, de centro, como foi o de Michel Sim, Temer, e agora de direita, como é o do Bolsonaro, nenhum governo quer que o cidadão fiscalize os dados. Né? Por quê? Porque ele tem os dados, ele tem o poder na mão com os dados. Então, a não criação da autoridade reguladora já ia criar uma dificuldade tremenda para essa lei funcionar efetivamente. Né? sim. Porque vários aspectos da lei, ela precisa dessa regulamentação, dessa orientação, e nós não temos esse respaldo. A autoridade não foi criada. Né? Se você observar, não tem nem orçamento a autoridade. Eu fui um dos que Verdade. falou para vetar a autoridade quando fui acho que eu fui o único que subiu no Senado para falar, olha, a autoridade não pode ser criada do jeito que está sendo criada porque ela é inconstitucional. Mas eu não fiz isso pensando mal, pensando que eu não queria uma autoridade. Eu fiz isso por quê? Porque se um cliente meu toma uma multa de uma autoridade que foi criada de maneira ilegal, eu entro no STF e anulo essa multa. Então eu queria uma E autoridade. acredito, essas músicas foram adiadas para a vigência para agosto de 2021. Mas acredito as outras sanções, independente da vigência de janeiro de 2021, quais sanções administrativas também poderiam prejudicar, fora o brand, a marca pessoal da empresa, é, desde outras circunstâncias, que isso pode ser prejudicial, principalmente que não tem uma autoridade nacional ainda constituída, ainda não tem nada sendo realizado, a começar principalmente pelo governo. Eu hoje entrevistei uma moça da Austrália, ela falando de vários programas do governo que tem a rastreabilidade das pessoas, se estão em fase de isolamento ou não, porque é permitido ir trabalhar, já que o baixo nível de infectados lá na Austrália, então eles ainda permitem o comércio aberto, mas já tem acesso às pessoas, o funcionamento do comércio e o funcionamento das pessoas nesse caso de isolamento ou não. Imagina a probabilidade disso. E olha que a lei de proteção de dados lá já tem muito tempo de realização de vigência. Gabi, assim, Como é que a você primeira considera? coisa, a primeira coisa que nós temos que ver é que são realidades completamente diferentes, tá? Por exemplo, a Austrália tem uma lei Sim, há muitos anos, mas, por exemplo, a Austrália não é considerada um país compliance com a Europa, por exemplo. Por quê? Porque existem alguns pontos na lei deles que são complicados, até com relação, posso citar, eles não consideram que os dados produzidos
com o tratamento de dados, que seriam os dados secundários, para quem não conhece exatamente os termos, né, são dados pessoais. Eles entendem que os dados que são produzidos não são dados pessoais. E já é um entendimento completamente diferente do europeu. Né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado quando nós fazemos essas comparações com países do mundo. O que acontece, assim, o Brasil tem um equívoco muito grande quando a gente fala que o Brasil não tem lei de proteção de dados. Tá? Isso eu já falei várias vezes. O judiciário brasileiro não aplica como deveria as leis que nós temos. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, não, concordo se você falar para mim, nós não temos leis adequadas para a tecnologia de hoje. Mas nós temos leis. Sim. Tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele trata no artigo 43 e 44 só de banco de dados. E ele não fala de bancos de dados de consumo. São quaisquer bancos de dados. Nós temos a lei de acesso à informação, nós temos diversas legislações que, que contrapõem um modelo que, mesmo sem a LGPD estar em vigor, você vê que, por exemplo, o Ministério Público do Distrito Federal tem feito taxas com uma série de empresas para evitar multas e ações civis públicas baseado no quê? No direito civil e no direito do consumidor. Então, assim, existem Sim. sanções, por exemplo, nós podemos dizer casos aí que estão citados na mídia, o Banco Inter pagou 1,5 milhão de multa para o Ministério Público. A Netshoes pagou 500 mil de multa para o Ministério Público. A CIA está sendo investigada, a Ering está sendo investigada por vazamento de dados, por utilização de dados indevidos. No caso da Ering, é a biometria facial. O metrô de São Paulo foi investigado da biometria facial. Então, assim, nós temos mecanismos para punição. E eu acredito que vai haver punição. Vou dar um exemplo para você, Gabi. Aqui no Brasil, o governo ele fechou o convênio com a TIM, com a Oi, com a Vivo e com a Algarve, se eu não me engano, Essa parceria. para ter a Exatamente. geolocalização dos celulares de forma anônima. Mas vai ter a geolocalização para identificar aonde está havendo a aglomeração de pessoas e fazer uma política pública para aquilo. Né? Por mais que tenhamos essas legislações que já podem ser aplicadas, mas não temos a Lei Geral de Proteção de Dados, isso para a questão de fora, negociações fora, estamos perdendo poder também. Inclusive até né, nesse efeito corona, para que a gente possa sanar a problemática aqui no Brasil mais rápido. Considera quais pontos negativos e positivos desse adiamento? Olha, o ponto, eu vejo mais pontos negativos que positivos, ser muito sincero. Eu estava trabalhando no Congresso, a minha perspectiva era que se criasse uma norma onde cada regulamento que a autoridade desse, se desse um prazo de adequação. Então não precisava se adequar, se adiar a lei inteira. Você simplesmente dá um prazo. Olha, ela vai falar de como vai tratar dados menor, então dá um prazo de 12 meses para as empresas que tratam dados de menor se regulamentarem e se adequarem àquilo. Ela vai regulamentar dado anônimo, então dá um prazo para isso. Por quê? Porque o Brasil já está muito atrasado nisso. Se o mercado europeu quiser chegar para nós amanhã e falar: olha, Brasil, nenhuma empresa brasileira mais vende nada para a Europa, porque você não pode acessar os dados pessoais dos europeus. Em decorrência de vocês não terem uma lei de privacidade, eles podem fazer. E, na verdade, a nossa lei só saiu depois que a Europa notificou o Brasil para dizer: olha, a nossa lei vai entrar em vigor e vocês não estão compliance. Aí o Brasil, desculpa o termo que eu vou usar, o pessoal brinca, né? Quando a água bate na bunda, o malandro aprende a nadar. Né? Aí o Brasil correu e fez a lei. Não tão boa, mas pelo menos fez uma lei que acho que traz muita segurança jurídica. Então, eu acho que eu vejo mais coisas negativas do que positivas. O lado positivo, e efetivamente a gente não pode negar, é que com esse problema global da Covid, as empresas que não estavam adequadas, que é a grande maioria das empresas no Brasil, elas teriam que colocar investimentos nisso, seja de segurança da informação, sejam quaisquer outros investimentos. E eles vão poder pegar esses investimentos que seriam destinados a isso nesse momento e para colocar na manutenção dos empregos. Então, assim, num quadro geral, teve esse aspecto positivo, se você olhar no aspecto econômico geral. Né? Na verdade, é um momento que muita gente vai perder emprego, muitas empresas iam precisar investir, não vão ter como investir numa lei. Mas a gente poderia fazer com que ela entrasse em vigor e somente reduzisse as multas e desse prazo de adequação para a autoridade, né? Afastar só as multas, não a lei inteira. Mas
Como o Ministério Público, infelizmente, de uma maneira equivocada, ele tentou aplicar a LGPD antes da vigência dela, né? Nós temos aí várias ações aí noticiadas no mercado. Eu acho que isso assustou um pouco os deputados e senadores. Eu cheguei a ouvir isso de um deputado, que eles não podiam deixar os empresários à mercê do Ministério Público por conta da conduta de um ou outro que, não sei o motivo, tentou aplicar uma lei em vacácio, né? Entendeu que poderia aplicar uma lei em vacácio, processou várias empresas, isso aí está na notícia na mídia, tem várias notícias aí falando sobre isso. Isso gerou uma preocupação e acho que esse foi um dos problemas maiores, junto com a Covid, com toda a parte financeira, que fez com que a lei fosse adiada para janeiro. Excelente. E como enxerga o impacto dos tratamentos dos dados pessoais, principalmente em face à crise global do Covid-19, bem como o adiamento você já explicitou com bastante propriedade. E qual a importância da Lei Geral de Proteção de Dados frente também às instituições financeiras, que é a sua maior expertise? Bom, deixa eu responder a primeira parte, né? Olha, a Covid não é motivo nenhum para não aplicação da lei, tá? Mesmo porque a LGPD ela tem duas bases que falam de saúde, que não iam precisar de consentimento dos titulares. A própria Europa Sim, mesmo, todas as autoridades, elas se manifestaram com relação à Covid, né? E todas se manifestaram dizendo, olha, a GDPR, né, o RGPD, para o país que você for, ela se aplica integralmente nesse período de pandemia. E ela tem a proteção em decorrência que ela permite que o Estado trate dados dos cidadãos, não só o Estado, tá? Também os empregadores, nós temos que lembrar dos empregadores também, em decorrência de problemas de saúde sanitária e sanitarismo público, ainda mais internacional. Então, se você, só para título de exemplo, a Irlanda, ela disse, por exemplo, que as etapas de processamento de dados pessoais, como nome, endereço, residencial, comercial e detalhes dos indivíduos, poderiam ser perquiridos ou pesquisados pelo poder público, até para saber a localização deles, para verificar, ainda que dados especiais, sensíveis, para verificar onde a pessoa passou, para verificar o risco de contaminação. Tá? sim, Na França, por exemplo, teve uma recomendação dizendo, olha, o Estado pode fazer, mas o patrão não pode. Entendendo que o empregador não poderia perguntar para o funcionário dele, porque seria uma invasão da sua privacidade. Em contrapartida, na Espanha, tem uma lei na Espanha, que é a Lei 31 de 95, que ela fala expressamente que o patrão tem a obrigação de manter a situação dos demais funcionários salubre. Então ele tem que perguntar, ele não pode perguntar demais. Então ele tem que perguntar só para o funcionário, por exemplo, você tem algum sintoma? Ou para um visitante que vai na empresa, você esteve em algum país nos últimos 14 dias que possa ter tido alvo de contaminação? Então foram perguntas que, por exemplo, que a autoridade da Espanha entendeu pertinente e não invasiva, respeitando a minimização de dados. que não considere um ato discriminatório, né? E sim Exatamente. protegendo a coletividade interna da empresa. A ideia não era discriminar, na verdade era proteger os demais funcionários, porque se tivesse algum sintoma, por exemplo, do trabalhador, ele poderia ser colocado em quarentena, por exemplo, afastado da empresa, com todos os direitos, mas sem nenhum prejuízo. A proibição de entrar pessoas no ambiente de recinto entendido pela autoridade espanhola, como terceiros que fossem visitar a empresa, por exemplo, como uma obrigação para minimizar o risco, a segurança e a saúde dos funcionários, então a empresa tinha que fazer. Mas, por exemplo, a França disse que não poderia. Então, você veja, há próprios entendimentos diferentes sobre a aplicação da norma, mas nenhum deles falou que a norma não poderia ser aplicada. Por exemplo, a ICO do Reino Unido, ela falou que poderia haver propagandas e ligações de marketing com relação à saúde pública, porque ele entende que marketing de saúde pública é interesse público. Então não é marketing direto. Então não precisaria respeitar as regras de consentimento, por ser interesse público. Então, sim, tem uma série de diferenças de interpretação dos países, mas todos os países aplicaram a sua legislação interna, no caso, por exemplo, a Espanha, porque tinha uma lei espanhola que falava que o empregador tinha a obrigação de zelar pela saúde do local,
Então, eles adequaram a GDPR, que tem que lembrar disso. Tem que adequar a norma europeia, né, do espaço econômico europeu, à norma nacional. Então, por isso que eu não vejo nenhuma questão de problemática, porque nós temos aqui no Brasil, por exemplo, duas bases legais que autorizariam nós tratarmos os dados de saúde, né, tanto para a vida da sociedade, o risco da pandemia, no caso, quanto para a vida da própria pessoa, nós poderíamos tratar. Então, a LGPD não teria nenhuma afronta e não criaria nenhuma dificuldade para a pandemia. Tá? Agora, com relação às instituições financeiras, né? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, Gabi, é que as pessoas tratam o crédito no Brasil como um direito, né? E nós precisamos entender que crédito não é direito de ninguém. Apesar de ser fundamental, todo mundo tem direito a pagar à vista. Isso que a lei fala. Com a defesa do consumidor, ele fala que você tem direito a comprar uma coisa à vista em dinheiro. Né? Não, você pode haver recusa de prestação de serviço, inclusive em dinheiro. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de crédito, tá? Durante as discussões no Congresso, nós sentimos obrigados a inserir uma base legal que, por exemplo, não existe na Europa, que é a proteção ao crédito. Por que foi inserida essa base legal e por que essa base legal não existia na Europa? Porque foi colocada uma restrição na execução de contrato, onde só poderia haver a consulta dos dados da pessoa, do interessado no crédito, vamos dizer assim, se ele solicitasse. Né? A execução do contrato ela só permite se você consulte previamente um, um titular, se você já estiver em negociação com ele, ou seja, ele já solicitou essa. E como é que nós vamos fazer, por exemplo, para movimentar a economia com os créditos pré-aprovados, com toda a circunstância da proteção do crédito? Principalmente agora, né? Quantos créditos não estão sendo pré-aprovados agora nesse período? Exatamente. Então, para não dificultar a circulação do crédito e não haver interpretações restritivas, nós fomos obrigados a colocar o ciclo de proteção do crédito como uma base legal sem o consentimento. Então, o que seria esse ciclo de proteção do crédito? É o momento da análise de crédito pré-aprovado, por exemplo, quando você faz uma análise baseada no score do cadastro positivo ou nos dados abertos do cadastro positivo, caso a pessoa tenha autorizado a abertura dos dados, né? Ou do relacionamento que a empresa já tem com ela. Então, desde a fase da pré-análise de crédito, a entrega do crédito efetivamente e, posteriormente, a cobrança, né? Porque o ciclo do crédito ele só se encerra quando o crédito é satisfeito. Porque também você ia ter o risco de não poder procurar o devedor. E aí, como é que você vai fazer? Achar os endereços dele, localizar os telefones para entrar em contato, né? Ia ser muito complicado. Então, foi necessário e foi entendido pelo Congresso nossa preocupação, tá? E foi inserida essa base legal. Eu trabalhei muito com essa base legal entrar no Congresso, entrar na LGPD como uma base necessária ao Brasil. O Brasil é um país ainda, Gabi, que nós não temos uma maturidade de dados. Nós não temos uma maturidade de tecnologia. A maior prova que nós temos aí é o cadastro positivo, que ele foi criado em 2011, regulamentado em 2012. E até agosto do ano passado, nós tínhamos 4 milhões de pessoas inscritas. Não chegou nem a 10% da população. Por quê? Porque há uma desconfiança muito grande que foi criada que o empresário é ruim, que as empresas só querem, perdão a palavra, ferrar as pessoas. E eles esquecem que sem empresa não tem emprego, sem emprego não tem salário, sem salário não tem consumidor e a economia não roda. Né? Então, tirar essa. Imposto, não tem. Enfim, como é que o governo se sustenta? Exatamente. Então, tirar essa imagem ruim é muito difícil. Né? Então, nós precisamos trabalhar muito em decorrência de mostrar, mesmo porque você advogar para a empresa, e eu ouvi isso do deputado, né? Você criar leis a favor das empresas não traz voto. Né? Então, eles não estão preocupados com a. É mais fácil você falar do consumidor. Nós, aqui no estado de São Paulo, quase tivemos aí um deputado que foi, sem estar da competência dele, foi eleito com a bandeira do consumidor. Né? É uma bandeira justa, mas nós temos que buscar sempre o equilíbrio das coisas.
né? Por E aí isso que o esse é o problema. Brasil é tão considerado desafiador para empreendedor, né? E para empregado ser exatamente o curral eleitoral que é necessário para a política poder se sustentar, É bem isso infelizmente. mesmo. Doutor, aborda os impactos contratuais com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Quais os pontos positivos e negativos que você considera? Gabi, O nosso público empresarial, a gente busca advogados que gostem da temática também, mas nosso público é bem eclético de empresários que assiste exatamente para poder saber o que está acontecendo na sociedade e também para poder ter discernimento de instruir. Com o nosso papel de advogado, de DPO, de outras áreas afins que foram outros tipos de profissões que trouxeram através da Lei Geral de Proteção de Dados, é se comunicar muito bem, desde o chão de fábrica a também o grande empresário. Então, a proposta é atrair exatamente a informação assertiva para toda essa classe. bom, Gabi, a primeira coisa que eu escuto, né, quando eu vou, vamos falar de LGPD para as empresas, tudo, muito empresário fala, eu não tenho que me preocupar, porque a minha empresa não faz negócio com o consumidor, eu só faço negócio B2B, né? Empresa com empresa. Só que ele esquece que dentro da empresa dele, ele tem funcionário, né? E os dados do funcionário vão ser afetados também. Porque nós temos ali uma série de dados que são entregues à nossa empresa todo dia. Por exemplo, uma coisa muito comum, o RH das empresas. Ela recebe uma série de currículos, não recebe? E quanto tempo eles E dão? foi utilizado o currículo, e foi utilizado há pouco tempo. Exatamente. Então você imagina o seguinte: quantos dados estão no nosso currículo ali, né? Não são dados pessoais aquilo. Por quanto tempo a empresa vai armazenar aquele dado? O que ela vai fazer com aquilo? Ela pode mandar a mala direta depois que ela recebeu o meu currículo e eu fui contratado, né? Nós vamos ter que criar políticas de RH para esclarecer para os funcionários, até para os pretensos funcionários, os candidatos, para os funcionários e os ex-funcionários. Por quê? Porque quando você encerra o vínculo empregatício, uma série de dados seus ficaram com a empresa. E esses dados não são da empresa. A empresa tem a posse dele, mas os dados vão ser sempre seus. Então, por exemplo, olha, a empresa é obrigada a guardar dados de funcionário, por exemplo, para fins de FGTS por 30 anos. Mas ela não pode usar esses dados para outras finalidades. Né? Então, assim, a E onde empresa. é que fica armazenado esses dados? Num computador, num sistema, esse sistema é em nuvem, são esses questionamentos que o empresário não se atenta. Eu estava num evento aqui em Fortaleza de grandes empresários, então que a lei vai pegar. Uma das minhas primeiras perguntas foi essa. Qual o papel do evento de empreendedorismo para acreditar na Lei Geral de Proteção de Dados? Então, o nosso maior fator é informativo e também trazer a parte positiva disso tudo. Quanto a empresa vai ser um diferencial no mercado, o brand da empresa, é mostrar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e a evolução do gestor. Gabi, assim, eu posso afirmar para você categoricamente que não tem como essa lei não pegar. Por três razões, tá? Primeira delas é que a Europa, o Brasil continuar e ser compliance, continuar com o mercado aberto, ela vai fiscalizar. E se ela vê que o Brasil não está aplicando a norma, que não está fazendo com que a lei seja cumprida, vai acontecer de o Brasil ser excluído aí talvez do mercado futuramente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor e o próprio titular têm poder de fiscalização, independente de existir ou não a agência reguladora. Então, mesmo quando existir uma agência reguladora, nós vamos ter a agência, mais o Ministério Público e mais todos os órgãos de proteção ao consumidor, além do titular. Né? Eu tenho um caso para contar, assim, que é com dados, que não sei se você chegou a conhecer, é o processo do score de crédito, Gabi. Esse processo, em 3 meses, geraram mais de 250 mil ações judiciais em 2 estados. Tá? Por uma falta de informação das empresas que trabalhavam com ele. E eu me incluo ali porque eu trabalhava numa dessas empresas na época.
né? Eu incluo a comunicação não foi adequada ao mercado, a comunicação não foi adequada aos consumidores, isso gerou, não foi dado um treinamento adequado para o produto, e gerou um produto que era totalmente lícito e foi considerado lícito pelo STJ, gerando até a súmula 550, quem quiser olhar depois aí. O advogado é muito bom, viu, que trabalhou nesse processo, viu? E, gerou a súmula 550, e por quê? Por uma falta de informação, por uma falta de, de conscientização das empresas com o mercado. E a terceiro aspecto, Gabi, e aí é muito interessante, o próprio mercado está selecionando as empresas. Eu tenho um monte de clientes que estão recebendo notificação de bancos, que são clientes de bancos, trabalham para bancos, trabalham para instituições financeiras, seguradoras, e eles estão recebendo. Como é que vocês estão por essa adequação? O que vocês estão fazendo? E nós temos notícias, por exemplo, de um banco aqui em São Paulo, que ele já descadastrou mais de 100 empresas por ter visto que as empresas não estavam preocupadas com a LGPD. Ele já tirou do contrato dela. Então, assim, o próprio mercado não vai querer trazer risco. Porque uma coisa que quem estuda, conhece, sabe muito bem disso, sabe aquela cadeia de consumo que nós temos no Código de Defesa do Consumidor? Ela se aplica também na cadeia de dados. Então, se uma empresa comprar dado ou usar dado podre de uma empresa ruim, ela vai ser solidariamente responsável por aquele dado. Então você vai contaminar todos os seus dados que foram bons se você colocar dado ruim dentro. E você vai aparecer multado, aí tem multa de 50 milhões, ações civis públicas, ações individuais de titulares. Imagina, por exemplo, um grande banco sofrendo ações de seus clientes por um vazamento de dados, porque não teve a segurança adequada. Né? Então, assim, o próprio mercado. Um abraço para o doutor Fabrício. Ah, meu amigo Fabrício Mota, um grande abraço, Fabrício. Um grande profissional, Fabrício, viu? Ajudou muito na criação da lei. Já fazendo um convite para ambos. Eu estou lançando uma revista jurídica no mercado, só uma edição voltada para a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu quero a matéria, a opinião de vocês em nível internacional. Claro, claro, claro. Então, Gabi, então, assim, essa circunstância de falar que a lei não vai pegar, isso aí é uma visão primária, arcaica, que infelizmente, por amor ou na dor, essa lei ela vai pegar, porque não tem como voltar. A tecnologia é presente, está aí no dia a dia, e nós precisamos proteger as pessoas e trazer segurança jurídica para os negócios. Que massa. Deixa agora eu dar a oportunidade para as pessoas perguntarem. Passou uma pergunta bem interessante. Alguns dados não poderão ser excluídos em virtude da legislação trabalhista. Esta irá sobrepor a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, Gabi, nós temos que lembrar o seguinte. Eu criticava muito, quando a lei foi criada, que falava que o nome da lei não era Lei Geral de Proteção de Dados. Todo mundo falava LGPD, e a lei não, e esse não era o nome da lei, né? A lei falava, era Lei de Tratamento de Dados Pessoais, né? E eu criticava muito, aí na alteração da lei mudaram o nome para Lei Geral de Proteção de Dados, e o meu amigo Márcio critica muito, porque ele acha que tinha que ter o pessoais lá. Eu também concordo, acho que nós estamos falando de dados pessoais, não é de qualquer dado. Mas o que acontece? Ela é uma lei geral. Nós vamos para as regras de direito. Uma lei geral, ela vale respeitando as leis específicas. Então, quando a lei fala que uma das hipóteses de você manter os dados sem autorização do titular, é você ter uma legislação que determine essa manutenção. Então, por exemplo, mas olha só, você vai manter aquela norma ali, aqueles dados ali, desculpa, mas para uma única finalidade: atendimento da lei. Você não vai poder usar aquele dado para nada mais do que atender aquela lei. Tá? Então, assim, como é que nós vamos fazer isso numa empresa? Então, o empresário tem que se preocupar em fazer a segregação do servidor. Separar no servidor dele, olha, esses dados aqui são para o FGTS, esses dados aqui são para aguardando prescrição do contrato para mim não ser processado, porque você vai poder manter também os dados quando acabar o contrato, período de prescrição de reclamação daqueles dados.
Porque se você apagar aqueles dados, como é que você vai se defender depois? Né? Então, isso é um exercício regular do seu direito. É E isso que uma das perguntas também é se a lei trará mais segurança aos titulares dos dados. Você já até explicitou da exigibilidade, da rastreabilidade desse dado. Quer expor algum mais posicionamento? Claro, eu acho assim, a lei ela vai trazer total segurança para ambos os lados. Para quem trabalha com os dados e para o titular. Para o titular, por quê? Porque ela vai trazer, ela já tem, se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver que a maior parte dos direitos que estão na LGPD já estavam lá. Tá? O direito à retificação já estava no Código de Defesa do Consumidor, o direito de acesso, o direito à informação clara, precisa, adequada, necessária, o prazo, a temporalidade de 5 anos da informação negativa, por exemplo. Então, são uma série de direitos que estão sendo repetidos agora na lei. Mas ele vai deixar direitos claros, como, por exemplo, a portabilidade de dados, né, o direito a solicitar a anonimização, a oposição do titular quando o tratamento é feito sem o consentimento. Então, ele vai a possibilidade e a obrigação das empresas em prestarem contas dos dados aos titulares. Eu acho que esse é o fator fundamental. Porque, com exceção dos bancos de dados, provavelmente dito SPC, Serasa, Boa Vista, se você fosse em qualquer empresa e perguntasse para ela que dados você tem meu aí, eles te mandavam passear. Falando bem da verdade, eles te mandavam passear, né? Então agora eles vão ser obrigados a ter um balcão de atendimento lá, ou virtual, ou físico, para dizer, olha, eu não tenho dado seu. Não, eu tenho seus dados, foi com essa pessoa que eu compartilhei, minha base legal é essa, é para isso que eu estou usando. Então isso vai trazer confiança nas pessoas e vai trazer a maturidade que a gente precisa nas empresas para que elas trabalhem com os dados somente que forem necessários. Eu acho que essa lei ela vai ser boa para todo mundo e vai acabar com aquela história ruim, né? Que essas empresas negras que compram dados, roubam dados, elas vão ser excluídas do mercado. Porque o mercado sério não vai querer ter elas. Eu mesma trabalho muito com recuperação de crédito e tem sistemas que a gente faz uma busca e paga por cada procura, por cada busca dessa. E lá tem todo o histórico, desde signo. Basta buscar pelo CPF ou pelo nome completo. Como é que vai ser a sustentabilidade dessas empresas que não Então, podem mais vender esses dados? mas eu não falei que não pode vender esses dados, eu falei isso. A lei ela não fala. Ela não fala. Olha só, Gabi, isso é um erro muito comum. As empresas, a lei ela não fala que a transmissão tem que ser gratuita ou paga. Ela fala que o compartilhamento tem que se respeitar a lei. Então, se o compartilhamento for pago ou gratuito, isso não faz diferença nenhuma. Desde que E você. até E até porque esse sistema você tem que colocar um cadastro como advogado. Então, também está te trazendo uma segurança jurídica da rastreabilidade dessa informação, né? Mais do que Então, isso, essas empresas vão se manter no mercado. elas vão se manter as sérias. Né? As sérias, trabalham nos termos da lei, vão se manter. Por quê? Porque o que acontece? Faz parte do contrato você poder executar a cobrança desse contrato. Faz parte do ciclo do crédito. Não faz parte do ciclo do crédito? Então, para a proteção do crédito, as empresas podem coletar os dados dos consumidores, dos titulares, sem o seu consentimento. Isso é uma das bases legais. E elas podem compartilhar desde que a finalidade seja, a base legal seja a proteção ao crédito e a finalidade seja a cobrança de crédito. Eu não posso pegar os seus dados dentro de uma empresa que faz a recuperação de crédito, por exemplo, que fornece dados para a base legal de crédito e fazer marketing. E isso é ilegal. Tá? Agora, a cadeia, você estando dentro da mesma cadeia de dados que eu citei agora há pouco, que é similar à cadeia de consumo, você pode ter 20, 30, 40 transferências de dados, sempre respeitando os direitos do titular. Ele vai ter direito a acesso, vai ter direito a corrigir, vai ter direito a saber com quem você compartilhou, por quê, quanto tempo você vai manter essa informação, ele vai ter direito a tudo isso. Mas, né, você vai poder fazer, e ele não vai poder falar nada. Então, assim, uma das perguntas que eu mais recebo no Olhar Digital é: pô, uma empresa abriu meu cadastro sem minha autorização. As pessoas precisam entender que os dados estão em circulação na sociedade. O consentimento é uma base legal. Nós temos 9 bases que falam que eu não preciso da sua autorização, desde que eu respeite a lei. Excelente.
Excelente, doutor, maravilha. Excelente visão sobre a recuperação de crédito. Eu não tinha essa visão, não. Eu achava mesmo que essas bases de dados aí a gente ia ter que pedir para o judiciário em caso de Não, não não. aceitação. Imagina, os O próprio processos seriam ainda judiciário, mais lentos. o próprio Por uma judiciário, pergunta do título. só uma coisa, o próprio judiciário, Gabi, ele tem feito convênios com as empresas para facilitar a localização de devedores. Nós temos aí o Serasa Ajude e o SPC Ajude, por exemplo, que são convênios que Sim, foram feitos tanto para a inclusão de informações no judiciário, de informações restritivas de ações do judiciário, quanto também para pesquisa de endereço. Né? Então, assim, sim, que massa. Se não tem Infojude, os outros se estiver bem. E se não não, tiver, e no Serasa vai ter o endereço correto, com certeza. e lembre-se Incrível. que é uma obrigação sua manter a sua base atualizada de endereço. Se você não tiver aonde buscar, como é que você vai manter a sua base atualizada? Não é uma obrigação sua? Verdade. Sim. E ainda por cima, uma preocupação dentro dos nossos escritórios. Essa base é no sistema que está em nuvem ou é em planilha de computador que qualquer pessoa pode ser furtada? E ainda por cima, essa planilha compartilhada. O compliance e a implementação deve estar exatamente no escritório de advocacia, porque nós também podemos ser autuados. Eu brinco, né? Como eu falei para vocês, eu sou advogado português, né? E eu estou tirando a ordem também da Espanha. E eu estava conversando com um colega meu na Espanha e ele mostrou para mim, por exemplo, quando alguém vai fazer uma consulta para eles já apresentam um termo que a pessoa sabe, falando as regras do escritório de advocacia, sobre os dados dela. Né? Então, assim, só a pessoa fazer uma consulta, né? A pessoa não está nem entrando no processo, nem nada. Né? Então, ele já existem termos. A advocacia vai ter que se adequar a isso. Né? Essa situação da nuvem, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Por quê? Porque 99% dos dados armazenados na nuvem são tratamentos de dados internacionais, que Nossa, exigem uma série de garantias que a lei determina, que os contratos têm que ter, uma série de seguranças que, será que nós temos? Tá? Eu já tive situações de implementação de chegar para a empresa e falar o seguinte: olha, esta empresa que você usa na nuvem, você não pode usar mais. Porque nós solicitamos o contrato dela para ela se adequar à lei brasileira e ela falou não. Então você tem essas outras duas, três, quatro, cinco que estão se adequando. Então você escolhe qualquer uma delas e nós vamos trabalhar com elas, mas com essa aqui você não pode trabalhar mais. Claro que é uma decisão do massa. empresário, né? É uma decisão do empresário. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque nós temos muitos advogados da nossa Associação de Advogados Law Talks que advoga para o Brasil morando fora. Então, isso tem que estar atento também. Qual é essa Sim, base de dados de sim. armazenamento? Como é E que está qual sendo feita você a indica? transição? Qual você indica que seja de acesso Fazer a uma. quase todos os países? Olha, tanto a IBM quanto a Amazon, elas têm se mostrado empresas bem flexíveis, tá, nos contratos que nós estamos negociando, mas são grandes armazenamentos, não são pequenos, né? Nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos de armazenamento em nuvem gratuito, tá? Por exemplo, a própria Google, ela faz um armazenamento em nuvem gratuito, né? O Google Drive, por exemplo, que eu não recomendo. Não recomendo se utilizar, porque eles não têm a segurança necessária. Tá? Nós vimos aí no ano de 2018, a Google tirou do mercado o Google+, exatamente por falta de segurança, que eles não conseguiram, eles entenderam que era mais fácil eles tirarem do ar o Google+, do que melhorar a plataforma. Né? A própria Google ela tem se mostrado reticente em muitos contratos, ela não tem feito adequação, ela fala que vai respeitar a lei dela e não quer saber da lei brasileira. Né? Para quem não sabe, agora tem uma lei na Califórnia, mas ela também não é, nós não sabemos se ela vai ser considerada adequada ou não para a lei brasileira, a autoridade vai ter que dizer se ela é adequada ou não, né? Eu tenho a minha opinião pessoal, né? Mas a gente vai precisar de uma decisão colegiada da autoridade, então nós temos que tomar muito cuidado com o armazenamento em nuvem, né? Ele é possível, tá? Mas é tratamento de dado internacional. Mandou o dado para fora do território nacional, advogado brasileiro que trabalha fora do território nacional, ou eu mesmo, por exemplo, estou na Espanha toda hora, por conta do meu doutorado, ou por conta de algum trabalho, alguma coisa, é necessário que você tenha cuidado com os dados, com esse tráfego de dados, que é tratamento de dados internacional. Se você não der a segurança necessária e tiver um incidente, é um incidente internacional de tratamento de dados. Tá? É Sim. muito mais grave.
Tá? Então, por exemplo, olha, o advogado daqui, que trabalha para a Europa, por exemplo, que recebe dados de europeus aqui, ele tem que respeitar a GDPR. A GDPR, por exemplo, ela fala que coletou dado lá, veio pela internet, nenhuma dessas leis que falam de tratamento de dados, elas se limitam ao território, porque a internet não tem fronteira. Não tem. Então, ela se limita ao quê? O local da coleta, aonde foi coletado esse dado. Quem é o objeto desse dado? Para que foi coletado esse dado? Então nós temos que olhar toda essa circunstância para aplicar ou não regras de direito internacional ou não. É por isso que eu estudo tanto direito internacional, direito comparado. E agora que eu estou com o quadro efeito coronavírus no mundo, os brasileiros que estão lá entram muito em contato para tirar dúvidas comigo. E, inclusive, eu participo de alguns grupos até para conseguir advogados que moram fora ou empreendedores que possa passar assertividade. Participo de muitos grupos de Facebook. Isso também tem responsabilidade, inclusive é até uma das perguntas. Então, a responsabilidade seria do compartilhamento, Vitor, com os sistemas de nuvem, e se nós tivermos de uso termos de uso, tiver as cláusulas que os dados produzidos na plataforma pode ser vendidos, isso é possível? Complementando as perguntas dele com as minhas. Bom, primeiro assim, eu não quero minimizar o problema, tá? Então, assim, só entenda que é uma forma de explicar. Não é todo vazamento de dados que é um grande problema, tá? Por quê? Porque muitos dados já estão em circulação, você querendo ou não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, né, Gabi? Eu gosto de brincar isso com as pessoas, né? O seu nome é seu, Gabi? Será que é seu o seu nome? Se eu vazar o seu dado do seu nome, será que você tem algum prejuízo de eu vazar o seu nome? Né? É um vazamento de dados, é um incidente de segurança. Mas você tem algum prejuízo se eu vazar seu nome? Seu nome está no cartório de registros públicos. Qualquer pessoa pode ir lá e recolher aquele dado. Tem o seu nome, o nome do seu pai, o nome da sua mãe, seus dados de nascimento. O signo que você mencionou, ele é utilizado muito para combate à fraude. Se você quiser, depois eu explico por quê. Tá? Mas ele é uma conta aritmética. Ele é uma conta aritmética só. Independente se você acredita ou você não acredita, baseado na sua data de nascimento, você tem o signo da pessoa. Então, assim, qual é o condão que essa informação pode te prejudicar? Né? Não tô, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo isso, porque eu já ouvi de uma pessoa, é que ele advoga para a empresa, então ele está relativizando os incidentes. Não, não é isso. É que quando nós falamos de incidente, e a própria lei ela fala disso, a GDPR ela fala disso, nós temos que olhar o teor das informações que foram objeto do incidente, para verificar se elas vão ter condão de lesividade ou não. Você não precisa proteger o nome da pessoa, por exemplo, com uma segurança criptografada, que você precisaria aplicar, por exemplo, ao DNA da pessoa. Então, assim, são níveis, dependendo da informação que você trata, o nível de segurança é um ou é outro. Né? Então, assim, é essa avaliação que nós temos que fazer quando nós falamos de incidentes. Né? Que dado vazou? Se você pegar a própria LGPD, ou a GDPR, que nesse aspecto elas são praticamente iguais, elas falam o quê? Que todos os incidentes devem ser registrados. Legal. Se o incidente for de médio porte, vamos dizer assim, só para falar de uma maneira simples, você tem que comunicar à autoridade. Quer dizer que se o incidente não for de médio porte, ou os dados não forem de médio porte, nem a autoridade você precisa avisar. Começa por aí. Agora, se o incidente for de dados que podem trazer prejuízo efetivo para as pessoas, o que vai acontecer? Você precisa avisar a autoridade e também o titular. Por quê? Porque pode trazer um prejuízo maior para ele. Mas é todo incidente que você vai avisar o titular? Não. É só o que trouxer risco. Então, quando nós falamos de incidente, nós temos que verificar, será que esse incidente vai trazer, fazer uma análise mesmo. É para isso que serve o DPIA, né, o relatório, ou no Brasil aqui o RIPD, o relatório de impacto à proteção de dados, à privacidade. É para entender se aquele produto que usa aqueles dados, se aqueles dados que estão armazenados, trazem risco de integridade às pessoas. É uma avaliação que ela é feita. Né? Maravilha. Maravilha. Doutor, em relação à sua visão sobre o futuro das proteções de dados, principalmente nos tribunais brasileiros,
sua manifestação sobre o ataque também do hacker no CNJ, sofreu cuidados de milhares de pessoas vazadas, você já citou outros vazamentos de outras empresas grandiosas. Fala a sua visão sobre o futuro, principalmente depois da vigência da lei. Me fala, outros palestrantes também comentaram que vários hackers estão esperando exatamente o posicionamento da multa para poder chantagear grandes empresários. O que você considera? Bom, vamos lá, vamos começar assim, posso começar pelo CNJ, só que já é uma coisa que já aconteceu, né? O CNJ, na verdade, ele é vítima, como muitas empresas são vítimas, do ativismo na rede. Né? São hackers que entram para mostrar fragilidades ou para fazer algum tipo de protesto, uma série de coisas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o CNJ ele tinha 94 bancos de dados dele foram atingidos, com mais de 50 mil pessoas atingidas, mas só foi divulgado 2.100 e algumas coisas de pessoas. E foi deixada uma mensagem no site. Essa mensagem, se vocês quiserem no final eu posso compartilhar, ou quiser eu leio para vocês, ela dava a conotação dizendo o seguinte, que uma criança nascida hoje não tem privacidade mais, que nós precisamos criar as novas privacidades. Né? O que isso quer dizer, na verdade? Primeira coisa, nenhum sistema é infalível. Tá? Todo sistema pode ser invadido em algum momento. Por quê? Porque do mesmo jeito que a tecnologia desenvolve, as pessoas, os hackers, eles ficam desenvolvendo tecnologia do mal para tentar combater. Antigamente era costume, aqui no Brasil ainda é um pouco, que os hackers invadiam sistemas de segurança e criptografavam servidores. Né? E cobravam um resgate para descriptografar. Aí as empresas aprenderam a segurança da informação, um dos pilares da segurança da informação, que é tenha um backup. Né? Se você tiver um backup, você manda o cara passear, ele aciona o backup e resolve o problema. Né? Muitas empresas não tinham backup, tinham que pagar o resgate. E aconteceu até um caso na Bahia, de um hospital na Bahia, teve que pagar um resgate aí milionário, porque tinha gente na UTI, não podia ficar brigando e não tinha backup. Bom, tem essa situação. Hoje eles migraram para uma segunda situação, eles estão fazendo chantagem. Qual é o novo crime na Europa agora? Olha, eu descobri que você tem uma vulnerabilidade. Ou você me paga tantos mil bitcoins, ou eu vou expor a vulnerabilidade e você vai ser multado pela autoridade. Sua marca vai ser desvalorizada. Né? Veja o que aconteceu com a marca de várias empresas a Hering, por exemplo. A Hering caiu na Bolsa de Valores quando ela sofreu a investigação aqui do Ministério Público do Brasil. A Uber perdeu valor de mercado com os vazamentos de dados. Né? Nós tivemos várias empresas que sofrem isso porque o mercado financeiro ele sente essa circunstância. Então você tem que tomar muito cuidado com ele. Por isso que eu falei, eu não quero minimizar os danos do vazamento, porque é uma coisa muito séria. Às vezes o dano não é, eu não vou tomar uma multa porque o dado não era lesivo, mas eu vou perder tanto na marca que isso vai ser um prejuízo muito maior para mim. Quantos bilhões você não perde? O Google tomou uma multa de 3 bilhões, aliás, de Facebook, 3 bilhões de dólares no ano passado do FTC, nos Estados Unidos, por conta do caso da Cambridge Analytica, que era o uso indevido de informações com desvio de finalidade. As informações que estavam na plataforma. Entendeu? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso quando nós falamos disso. Então, assim, como eu falei, a lei é um caminho sem volta. Tá? Por quê? Porque o mundo inteiro está caminhando para isso. Os Estados Unidos, que é o país mais liberal do mundo, a Califórnia, que é o berço do Vale do Silício, já tem uma lei, CCPA, né? Se ela é boa ou se ela é ruim é outro critério, mas já tem uma lei. Já há uma discussão, havia um pouco antes da Covid, uma discussão de possível projeto federal de lei nos Estados Unidos, que é uma coisa muito rara, porque lá as regulamentações são setoriais. Nós temos aí diversos países, como o Brasil, por exemplo, se adequando, porque para não perder oportunidades de negócio, investimentos, milhões de investimentos que nós podemos perder com isso, de investimento estrangeiro, porque não tem segurança jurídica nos dados aqui, além de perder mercados de consumo, né? Que nós não vamos poder nem vender, nem serviço, nem produtos. Então, esse é um caminho sem volta. O que as empresas precisam fazer é buscar uma adequação, buscar entender o que é uma proteção de dados efetiva, buscar
saber que a proteção de dados ela é custosa para a empresa, mas ela traz seus benefícios como a segurança jurídica, a continuidade do negócio, prever horizontes. Porque as empresas que não têm isso, ela vai ter problema. Ela vai, ela vai ter, vai ser de alguma forma ou punida pela autoridade, ou punida pelo Ministério Público, ou punida pelos próprios consumidores, através de ações individuais ou da perda da credibilidade de marca. Imagina se você vai dar o seu consentimento. Imagina que sua empresa precisa do consentimento. Uma das operações para ganhar milhões, ela precisa do consentimento. Você daria consentimento para uma empresa onde está envolvida em uma série de vazamentos de dados? Ninguém daria. Jamais. A confiança que a empresa vai precisar criar com o titular, com o consumidor, vai ser uma confiança nunca mais vista. Nunca vista nesse. O mais prejudicado para aquelas empresas que têm dinheiro não é o pagamento da multa, é exatamente a desvalorização da marca, né? Exatamente. Perdendo ações, abusos de valores, enfim. Eu